Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel, sou um dos fundadores do Responde Aí da Driven. Para quem não sabe, o Responde Aí e a Driven são a mesma empresa. E eu resolvi gravar esse videozinho aqui para vocês hoje, aqui do meu quarto mesmo, porque nos últimos dias muitas pessoas têm me perguntado e vindo tirar dúvidas sobre a Driven. Então eu resolvi fazer um vídeo definitivo com tudo o que você precisa saber sobre as oportunidades no mercado de tecnologia e sobre a nossa formação aqui da Driven. Então, sem mais delongas, vamos para os slides. Então vou botar aqui ó, os slides que eu preparei. Já está aí ó, bonitinho ó, a Driven. E eu vou começar falando, para quem não sabe, o que é a Driven. Né? A Driven é uma formação em desenvolvimento full stack que vai fazer em 9 meses, a gente vai fazer você sair do absoluto zero em programação, ou seja, é para você que não sabe programar uma linha de código, tá? Para você que não sabe nada, 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 nada. Em 9 meses a gente vai te preparar para você entrar e crescer rápido na carreira de software engineer. Michel, o que é software engineer? Se a gente fosse aportuguesar a expressão software engineer, seria tipo engenheiro de software, né? Mas lá na gringa, o software engineer não necessariamente é um engenheiro que tem um diploma de uma faculdade de engenharia. Esse termo é usado para desenvolvedores de software que são desenvolvedores com potencial, né? São desenvolvedores que resolvem problemas complexos nas empresas, né? Que têm uma carreira realmente boa dentro do mundo da programação e do desenvolvimento de software. Então, o nosso objetivo é fazer você, mesmo sem saber nada, em 9 meses, chegar nesse patamar de estar trabalhando nas melhores empresas de tecnologia do mundo como um software engineer, né, ou uma software engineer. E o melhor é que você só vai pagar pela nossa formação quando você estiver na carreira dos seus sonhos, tá? Então você deve estar pensando assim, Michel, isso é bom demais para ser verdade, e eu estou justamente aqui para te contar e para te mostrar que sim, é bom demais e é verdade. Né? Então, para começar, eu vou começar falando dos resultados que a gente já teve com os nossos alunos que já se formaram aqui na Driven. Então vamos lá, até agora, 100% dos nossos alunos foram contratados. Em até 60 dias após a formação, então eles fizeram a Driven, em até 60 dias eles foram contratados, todos eles, com um salário médio de R$ 5.300, todos eles na área de tecnologia. Tá? E quando perguntados de 0 a 10 o quão satisfeito você ficou com a Driven, a média da nota deles ficou entre 9,8 e 9,9. Tá? Então também com uma satisfação muito alta. Então vamos lá. Eu vou hoje mostrar para vocês algumas coisas aqui que para mim são muito importantes. Né? Primeiro, eu vou apresentar a melhor oportunidade da década para você que gosta de tecnologia. Então, se você é uma pessoa que está em qualquer carreira, mas gosta da carreira de tecnologia e quer migrar para a carreira de tecnologia, acho que esse vídeo aqui é para você. Agora, se você já está na área de tecnologia, já está fazendo, por exemplo, uma faculdade de tecnologia ou aprendendo programação por conta própria, mas sente que a faculdade não está te preparando para entrar bem no mercado de trabalho, ainda mais nas melhores vagas, e que os cursos online que você está fazendo estão demorando muito, você está inseguro, também esse vídeo aqui é para você. Tá? Em segundo lugar, eu vou mostrar como que você pode chegar nessas melhores vagas aí de software engineer, o que as empresas buscam. E em terceiro, eu vou te explicar como você pode fazer parte da Driven se você quiser percorrer essa caminhada junto com a gente, ok? Para começar, eu quero explicar o porquê que esse mercado de tecnologia ele está assim bombando, né? Ele está com muitas oportunidades. E isso vem muito de uma mudança que a gente teve nos últimos 10 anos. Então eu trouxe um slide aqui de janeiro de 2010 com as empresas mais valiosas do mundo. Né? Então pega todas as empresas, bota elas em ordem da mais valiosa para menos valiosa. Eu peguei aqui o top 10. Então, em primeiro lugar, a empresa mais valiosa do mundo era a PetroChina, uma empresa de petróleo. Né? Depois, a ExxonMobil, que também é uma empresa de petróleo, só que dos Estados Unidos. Depois, sim, tinha a Microsoft, que era uma empresa de tecnologia. E aí seguia várias empresas que não eram de tecnologia, né? Walmart, aqui, que é mercado, banco, né? HSBC é um banco. Tem a nossa Petrobras aqui, que também é uma empresa de petróleo. E em décimo aqui tinha a Apple, que é uma empresa de tecnologia. O que aconteceu em abril de 2019? Olha como o mundo está mudando. As 4 primeiras empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia. Então você tem a Microsoft, a Apple, a Amazon, o Google.
Depois você tem essa Berkshire, que é uma empresa, na verdade, de investimentos, que investe em várias empresas, inclusive empresas de tecnologia. Aí você tem o Facebook, o Alibaba e a Tencent, que são empresas chinesas, que são os relativos aí à Amazon, Google, Facebook dos Estados Unidos, tá? Então são empresas de tecnologia também. E aí sim, agora a ExxonMobil está lá na 10ª posição. Uma empresa de petróleo apareceu agora ali na 10ª posição. Então o que está acontecendo com o mundo? O mundo está sofrendo uma transformação digital. Todas as empresas que não estão se adaptando para esse mundo do software, para esse mundo do digital, elas estão ficando para trás e elas estão sofrendo. Elas precisam se reinventar o mais rápido possível. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que você precisa de muitos profissionais de tecnologia, né? Então antes você tinha os bancos, agora você tem as fintechs, né? Que por exemplo é o Nubank, né? Enfim, várias empresas aí que vocês devem conhecer que são bancos digitais, né? O Itaú tinha o Itaú, agora eles têm o Iti, né? Que é tipo um concorrente do Nubank, do Itaú. Então todos os bancos viraram fintechs. As empresas de varejo viraram retail techs, né? As empresas de construção civil viraram proptechs. As empresas de educação viraram edtechs. Então todas as empresas estão incorporando tecnologia. Então eu trouxe aqui um relatório da McKinsey, que é um dado importante. A McKinsey previu que no Brasil, em 2030, vão ter 2.340.000 vagas disponíveis para profissionais de tecnologia. Só que só 1,27 milhões vão ser preenchidas, ou seja, vão ficar 1 milhão de vagas ociosas sem profissionais para ocupar essas vagas. Então essa é a oportunidade da década, tá? Não tem nenhuma outra área com uma demanda tão grande quanto essa aqui. E essa foi uma previsão pré-pandemia. O que aconteceu com a pandemia? As empresas ficaram mais desesperadas para se posicionar no digital, porque as empresas que não fizeram isso acabaram ficando para trás. Tá? Então isso é uma previsão pré-pandemia. A estimativa é que no pós-pandemia essas vagas vão ser bem mais vagas. Tá? Isso não está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. E aí você tem algumas notícias como essa. Por exemplo, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, a Brascom, em 2019, falou que TI vai precisar de 420 mil novos profissionais até 2024. Tá? É um dado aqui também do Banco Mundial. E aí você vai começar a ver algumas notícias. Por exemplo, da Valor Invest aqui. O mercado de tecnologia tem aumento de 310% de vagas em 2020, que foi ali na época da pandemia. Né? Eu estou falando de um Brasil aí com 14 milhões de desempregados atualmente e a área de tecnologia abrindo vaga. Saiu na Exame também, temporada de caça aos devs. O Brasil precisa de desenvolvedores para competir no mundo cada vez mais digital. A escassez faz com que eles escolham onde trabalhar e quanto eles querem ganhar. E aí tem outro fenômeno interessante que está acontecendo, que eu não falei que esse é um fenômeno no mundo inteiro. O que está acontecendo? Uma empresa americana, por exemplo, paga para um desenvolvedor júnior, para um software engineer júnior, em torno de $5.000 por mês. Tá? $5.000 por mês. E ela fica brigando com as outras empresas ali para encontrar os melhores talentos dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, imagina que essa empresa, né, contrata agora remoto, que é uma realidade nova no mercado, um software engineer brasileiro que vai trabalhar remoto para os Estados Unidos, só que ela não vai pagar $5.000, vai pagar $2.000, numa pessoa até bem mais qualificada do que aquela que ela pagaria 5 mil nos Estados Unidos. A pessoa que vai ganhar $2.000 está ganhando R$10 mil para entrar no mercado. Então isso está acontecendo muito, né? Fuga de cérebros, pandemia acelera a saída de profissionais qualificados para trabalhar no exterior. Então, agora as empresas europeias, as empresas americanas e japonesas estão contratando brasileiros, estão contratando profissionais da América Latina para trabalharem remoto lá para fora, e isso faz com que os salários também inflem bastante. Tá? Então, a projeção é que, na verdade, a gente pode ter bem menos profissionais disponíveis, porque uma parte deles pode começar a trabalhar para empresas estrangeiras. E aí vai vir uma enxurrada de notícias. Né? Na contramão do mercado, empresas de TI lutam para preencher vagas, é uma notícia do UOL. Veja de São Paulo, empresas oferecem 10 mil vagas na área de TI em São Paulo. No Globo, o mercado de tecnologia tem déficit de 24 mil profissionais por ano. Então, a cada ano, 24 mil profissionais, vagas que não são preenchidas por profissionais. O mercado de TI cresce 10% em 2019, né? E por aí vai, né? Vagas de TI aumentam 1,2% na pandemia, o setor abre 70 mil posições por ano, e um país com desemprego de 13%
sobram vagas na área de tecnologia e por aí vai. Agora, a pergunta deve ser, e como é que está a formação desses novos profissionais? Então, olha que interessante, esse aqui é um último dado da Brascom sobre como que pessoas de tecnologia são formadas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, matriculados em 2017, que é o último ano que a gente tem dado, tinham 120 mil pessoas nessa área de TI, tá? Matriculados em cursos do ensino superior. Tá? Só que 70% desistem do curso. Por quê? Porque sentem que a faculdade não está preparando para o mercado de trabalho. Sentem que a ementa da faculdade está defasada, ou sentem que está muito difícil. Né? A gente está numa realidade hoje em dia que a faculdade ela tem 5 anos. Né? Se você aprende uma tecnologia no ano 1 da sua faculdade, no ano 5 essa tecnologia já está obsoleta. O mercado de tecnologia ele muda muito rápido. Então você precisa de formações muito alinhadas com o mercado e que estejam se atualizando sempre. E as faculdades elas estão ficando para trás. Por isso essa alta desistência aqui. E dessas pessoas que se formam, né, que são 37 mil pessoas, só metade de fato são empregados como profissionais de tecnologia. Porque a outra metade não sente que se preparou bem na faculdade para aquilo e acaba trabalhando em outros lugares, com outras coisas. Então, a gente está formando 20 mil profissionais por ano, a projeção é que a gente vai abrir 100 mil novas vagas por ano e só 20 mil pessoas sendo formadas, e desses 20 mil, tem metade aqui é tecnólogo, né? Então são profissionais que vão atuar num nível mais técnico, não é exatamente aquela pessoa que a empresa precisa, que vai resolver os problemas complexos, tá? E a estimativa é que profissionais de fato qualificados são só 2.500 que são formados por ano. Né? E a gente está aqui como a Driven justamente para formar mais profissionais de uma forma que faz sentido para as empresas. Então, assim, muitas vagas, poucos profissionais, o que acontece é que os salários começam a inflar. As empresas começam a disputar esses profissionais, principalmente quem é qualificado, principalmente quem é bom, e os salários em TI são 2,8 vezes a média nacional e eles estão crescendo a cada ano numa velocidade muito alta. Okay? Tem uma entrevista aqui de um CEO da Vindi que ele fala uma coisa que é exatamente o que eu tenho percebido conversando com um monte de empresa no mercado. Tem juniores ganhando como seniores. Profissionais que ganhariam 7 mil estão ganhando 16 mil. E eu tenho visto isso, inclusive um dos nossos alunos que se formou saiu, não sabia programar nada, em 6 meses, a formação naquela época era de 6 meses, não de 9, em 6 meses ele conseguiu um emprego para os Estados Unidos, está ganhando 16 mil reais já no primeiro emprego dele. Tá? Então isso é típico, é o que mais acontece? Todo mundo vai acontecer isso? Não, né? Isso aí é o nosso melhor caso, né? Mas é possível, tá? Se você é bom, se você tem vontade, se você vai estudar, se você se dedicar, é possível, ok? E que não seja 16 mil agora, em 6 meses, mas em 3 anos já não seria legal? Eu conheço muitos desenvolvedores que programam há 4 anos e estão ganhando 30 mil reais, tá? Trabalhando para a Europa, ganhando em euro, ganhando em libra, e trabalhando daqui, tá? Não estou falando trabalhando para a Europa e consumindo lá, não. Estou falando aqui no Brasil. Bem, então, se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, que está disposto a estudar muito, né? Que tem uma curiosidade, né? É curioso, é curiosa, é autodidata, né? Gosta de aprender sozinho, gosta de se virar. Se você já tem uma base de raciocínio lógico ou uma base de resolução de problemas, gosta de resolver problemas difíceis, gosta de desafios, essa oportunidade que eu estou te falando agora é a melhor oportunidade da década para uma carreira para uma pessoa como você. É a melhor oportunidade da década e é por isso que eu estou apresentando essa oportunidade para vocês, porque eu realmente quero que vocês conheçam essa oportunidade e não se arrependam daqui a um tempo de falar, putz, eu tinha que ter entrado nessa vaga, nessa carreira de tecnologia. Tá? Inclusive até as carreiras, né, de negócios ou de engenharia, de exatas em geral, todas elas estão passando por transformação digital. Vocês podem estar até vendo quem está procurando estágio, por exemplo, que as empresas estão começando a pedir linguagem de programação nessas vagas. Né? Então é essa oportunidade que eu quero mostrar para vocês agora. E aí eu quero contar para vocês o que as empresas buscam. Então essas são as nossas empresas parceiras, são empresas que confiam na nossa formação e que querem contratar os nossos alunos. Tá? Então empresas como Itaú, Stone, iFood, OLX e tem várias outras, tá? Que nem estão aqui. Então essas empresas, o que elas buscam? A gente conversou com todas elas. Né?
E eu vou contar para vocês qual que é o drama que essas empresas estão passando. O drama é o seguinte, as empresas elas estão passando pela tal da transformação digital. Então elas precisam resolver para ontem alguns problemas que elas têm de tecnologia, colocar produtos no ar, fazer inovações tecnológicas, né? E elas precisam disso de fato para ontem. Então, quem que elas estão procurando como prioridade? Os desenvolvedores seniors, né? Os software engineers seniors. São pessoas que já vão resolver o problema delas. Elas têm orçamento, isso é prioridade, então trazer alguém sênior é a prioridade. Agora, qual que é o problema dos desenvolvedores sênior? O problema é que eu já falei que tem poucos profissionais no mercado, né? Imagina os sêniors. Muito menos. Então as empresas às vezes demoram 6 meses para contratar um profissional desse. 6 meses é um tempo assim absurdo, tá? Não dá para a empresa ficar ali gastando dinheiro para contratar alguém, demorar 6 meses para contratar uma pessoa, tá? Elas precisam contratar várias dessas pessoas. E esse profissional sênior, toda hora, ele fica pulando de empresa em empresa e o salário é muito alto, né? A empresa tem que ficar... o Itaú vai lá, rouba da Stone, que rouba do iFood, né? E aí esse salário fica inflando, e a empresa já está cansada disso, de pagar salários muito altos, demorar para contratar, e pior ainda, né? Como esse profissional tem muita escolha, muitas vezes ele tem uma cultura ruim, assim. Eles às vezes são pouco profissionais, né? Porque eles sabem que se forem demitidos eles têm outro emprego. Eles estão o tempo todo sendo assediados no LinkedIn por empresas estrangeiras. Então o sênior não é tanto uma solução. E aí qual que seria a solução? A solução seria então a empresa contratar um júnior, né? Um software engineer júnior, e treinar lá dentro. O problema é que para ela treinar esse profissional lá dentro, ela precisa do sênior para treinar. E isso também é um custo. E lembra que ela não tem o sênior? Porque enquanto o júnior está ali na empresa, ele não está de fato agregando valor. Ele está em treinamento, ele é custo, né? Então, isso também não é uma solução boa, porque a empresa fica gastando um tempo ali para treinar essas pessoas, 1 ano às vezes, gastando a energia ali do sênior, que é caro, né? E aí, uma vez que esse profissional está bem e está começando a entregar, está começando a dar retorno, vários deles são roubados por outras empresas. Então, o que a empresa está buscando? O que seria a solução ideal para ela? E é justamente isso que a gente está fazendo aqui na Driven, tá? A solução ideal para a empresa é que seja seja um profissional ainda júnior, né, que já não esteja sênior, sendo disputado com aqueles salários altíssimos. Então, que seja júnior, mas que tenha experiência, né, não seja uma pessoa totalmente cru, que vai demandar muito da empresa, que vai consumir muito do dev sênior, e que tenha um potencial de crescer muito rápido, que tenha um potencial de se seniorizar muito rápido dentro da empresa. Então é isso que elas procuram e é isso que a gente quer entregar para essas empresas. É por isso que elas confiam na nossa formação. Agora você deve estar se perguntando, Michel, o que é experiência e o que é esse potencial? Então vamos destilar isso aí. O que é experiência? Experiência não é já ter trabalhado em algum lugar. Experiência é você já ter colocado várias aplicações full stack, né, que são completas, no ar. Então a empresa vai chegar para você e vai falar, o que você já programou? Me mostra aí o que você já fez. Se você tiver um portfólio com vários projetos que você já fez, é isso que a empresa quer, é isso que ela está chamando de experiência. E não precisa ter um diploma, tá? Nessa área não precisa de diploma. E o diploma não vale muita coisa, porque às vezes você fica mó tempão lá na faculdade, 5 anos, e nunca colocou uma aplicação no ar. O que você vai precisar fazer na empresa? Colocar uma aplicação no ar, né? Desenvolver uma funcionalidade para o cliente. E você nunca fez isso na faculdade. Então isso é pior do que alguém que já fez isso várias vezes. Alguém que não fez faculdade, mas já desenvolveu vários softwares e já colocou vários sites e aplicações no ar, é melhor do que uma pessoa que tem um diploma, tá? E as empresas contratam os desenvolvedores muito através de testes técnicos, né? Então, o que a empresa de fato vai testar de você é se você consegue programar ali. Então é isso que ela tá querendo. E também ela quer alguém que já trabalhou em equipe, né? Então não alguém que foi lá e fez o código sozinho no seu próprio computador, mas que você já fez um código junto com outras pessoas, com todas elas contribuindo no mesmo código e usando um método de gerenciamento de projetos que é a tal da metodologia ágil, que é uma forma de gerenciar projetos dentro de empresas de tecnologia. Então, se você já tem essa experiência de programar com outras pessoas, de botar várias coisas no ar, a empresa vai te ver com outros olhos, né? E aí depois tem o potencial.
que é o potencial? O potencial é sobre você saber resolver problemas usando poucas tecnologias muito bem, né? Então a empresa quer que você, com poucas tecnologias que você sabe muito bem, você consiga resolver um problema real. Tá? E não você saber várias tecnologias sem saber resolver os problemas. Então, eu quero explicar um pouco melhor para você isso aqui. O seu objetivo como um software engineer é resolver o problema de uma empresa, resolver o problema de alguém, de um cliente. Né? E para isso, você vai usar tecnologias para resolver esse problema. E muitos cursos, né, muitas formações ficam só ensinando a tecnologia e não a como você resolve o problema. Né? A tecnologia é a ponta do iceberg. Né? Então, vou dando um exemplo aqui, por exemplo, imagina que você é um analista de negócios e pedem para você fazer uma previsão de demanda. O que a empresa vai querer de você é que você saiba fazer uma previsão de demanda para um certo produto. Se você vai usar o Excel ou o Power BI, que é a tecnologia, que é a ferramenta, não importa tanto. O que importa é você conseguir botar um site no ar, resolver o problema da empresa, entregar para o cliente algum produto. Né? Se você vai usar a tecnologia A, B, C, D, E, F, G, não é tão importante. Então aqui a gente foca em você saber os fundamentos. Né? Então saber os fundamentos é saber a lógica de programação, saber estrutura de dados, saber arquitetar um software, saber o clean code, né? Que é como você escreve um código limpo para outros desenvolvedores olharem e conseguirem ler aquele código e dar manutenção para aquele código. Né? Então é muito mais importante você, de fato, saber resolver o problema, mesmo que com uma tecnologia que você sabe muito profundamente, do que você ficar sabendo várias tecnologias e não conseguir resolver o problema da empresa. E o nosso foco aqui é esse. Né? O nosso foco é te ensinar a cada problema qual tecnologia que você vai usar e que você consiga resolver esses problemas. Uma terceira coisa que diz sobre o potencial de crescimento são as soft skills, que são as competências comportamentais. Então você tem que saber não só as habilidades técnicas, mas você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que saber dar e receber feedback, você tem que saber gerenciar o seu tempo, você tem que saber ter autonomia e por aí vai. Então, essas habilidades comportamentais são muito demandadas e é o que vai fazer você crescer rápido dentro de uma empresa de tecnologia. E, por último, a vontade, né? Uma vontade de crescer rápido, uma vontade de fazer acontecer, uma vontade de se desenvolver e de se aprofundar. Então, as empresas buscam isso, uma pessoa que já programou, já tem um portfólio de projetos e que tem um potencial para crescer rápido. Como que faz para chegar lá? Né? Como faz para você desenvolver experiência e desenvolver potencial? Tem algumas formas, né? A primeira é o que eu chamo do se virol e cursinhos online. Então, existe muito conteúdo, né, gratuito ou muito barato na internet para você aprender a programar alguma tecnologia, tá? Só que, né, você pode tentar, né? Se você for muito autodidata, você pode ir lá fazer vários cursos online, começar a tentar resolver os seus códigos e seus projetos por conta própria e tal. Só que o problema disso é que isso pode demorar demais. Você pode ficar nisso, assim, 4 anos para você saber tudo o que a gente vai te ensinar aqui em 9 meses. Talvez até mais, tá? Talvez até mais do que 4 anos. Muitos desses cursinhos online só focam em te ensinar uma tecnologia e não, de fato, a como que você coloca uma aplicação full stack no ar e você resolve o problema de uma empresa, e como você arquiteta um software e como você olha para os fundamentos da programação, tá? Esses cursinhos não te dão lá as tais das soft skills e você muito dificilmente vai trabalhar em equipe nesses cursinhos, né? Que é a experiência que a empresa quer ver, que é você já estar ali trabalhando, né? Com outras pessoas. Além disso, esses cursinhos, eles vão... Muitas vezes, eles têm projetos que você só vai copiar, assim. Eles vão te ensinar a você fazer um projeto e você vai ficar ali copiando esse projeto. Será que você está, de fato, aprendendo ou você só está copiando um tutorial? Então, assim, é possível, através do Civirol e com cursinhos online, você chegar lá, mas você provavelmente vai demorar muito, tá? E você vai sofrer bastante. Porque vai dar bug e você não vai ter alguém para pedir monitoria, né, para te ajudar naquele bug, naquele problema que está dando no seu código, enfim. Tem um segundo que é a faculdade. O problema da faculdade é que ela é muitas vezes muito teórica e pouco prática. Quantos projetos, de fato, alguém sai sabendo numa faculdade, né? A faculdade ela é até boa para te ensinar os fundamentos, mas na prática mesmo, no que o mercado precisa hoje em dia, nas tecnologias modernas e na prática, a faculdade ela não te ajuda tanto.
Por isso que muitas pessoas saem da faculdade e não conseguem um emprego na área, né? Então tem chance de você ficar 5 anos ali e aprender muita teoria e pouca prática. Então eu acho que esse é o risco da faculdade. E tem a Driven, né, que é a nossa solução que eu quero apresentar para vocês, que eu acho que é a solução perfeita para isso. A gente vai simular um ambiente de vida real, você vai ter a prática e a gente vai te passar também todos os fundamentos para você crescer rápido, né? Esses fundamentos que a faculdade dá, a gente também vai te passar. Então, voltando, o que é a Driven? Em 9 meses, a gente vai te fazer sair do absoluto zero, sem você saber programar nada, e te preparar para você entrar e crescer rápido na carreira de Software Engineer. E o melhor, você só vai pagar quando isso acontecer. Então, a nossa formação é uma formação de desenvolvimento full stack. E aí, assim, o que é desenvolvimento full stack, Michel? Full stack é quando a gente te ensina a programar tanto o front-end quanto o back-end. O que é o front-end? O front-end é tudo aquilo que o usuário vê. Sabe quando você entra num site, você interage com o site? Tudo que você está vendo ali, tudo que o usuário está vendo é o front-end. O que é o back-end? O back-end é o que rola por trás dos panos. Então, quando você clica num botão no site, tem uma informação que vai para o banco de dados, que depois vai para outro lugar, que depois vai não sei o quê e depois volta para você. Tudo isso que acontece por trás dos panos é o tal do back-end. E você tem vagas para front-end, vagas para back-end e vagas para full stack, que é quem sabe mexer nos dois. A gente forma vocês em full stack porque a gente quer que você seja uma pessoa desenvolvedora completa, tá? Uma pessoa que vai resolver qualquer problema da empresa e que você tenha mais oportunidades de vagas no mercado. E a nossa formação ela se divide em 3 partes, assim. Você vai ter uma parte que são as competências técnicas, é tipo 80% do curso, tá? Que é de fato as tecnologias, a programação. Você tem uma segunda parte que são as soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais. E você tem uma terceira parte que é uma formação em carreira e empregabilidade, onde a gente vai te ensinar a passar nos processos seletivos mais difíceis das melhores empresas de tecnologia. Eu vou contar agora cada um deles, como que cada um funciona. Então, primeiro falando um pouco sobre a nossa metodologia. Como é que é a metodologia da Driven? A metodologia é prática, é vida real. A gente quer simular um ambiente de trabalho dentro do ambiente educacional. Então, quanto mais isso aqui parecer um trabalho, para que quando você chegue lá no processo seletivo, você tenha já uma experiência parecida com a experiência profissional, melhor. Você vai ter história para contar e você vai ter mais chance de empregabilidade. Então, como é que a gente simula essa vida real? A gente te dá um projeto na segunda-feira, que você ainda não sabe fazer, e você vai ter que entregar na segunda-feira seguinte. Tá? E aí, ao longo da semana, você vai ter que assistir às aulas, vai ter que pedir ajuda para os amigos, vai ter que pesquisar no Google, se virar no Google, porque isso é muito da profissão, tá, de software engineer, é se virar no Google. Então você vai ter que se virar, pedir ajuda, assistir a aula, para você conseguir fazer esse projeto e entregar na segunda-feira seguinte. Tá? E aí você vai começar com projetos individuais, depois você vai trabalhar em dupla, ali, que é o que se chama de pair programming, e depois você vai começar a trabalhar em grupo, né, em equipe, usando metodologias ágeis, né, e já se aproximando muito do que é um trabalho na vida real. Tá? Então essa transição do curso para o mercado de trabalho, vocês vão sentir que ela vai ser aos poucos. Tá? Vocês vão sentir que vocês vão já estar se sentindo seguros no final do curso para entrar no mercado de trabalho. E além disso, a gente tem um acompanhamento individualizado. Sabe quando você está ali programando, aí dá um problema e, putz, como é que eu faço e tal, e aí você perde horas? Né? Às vezes, ter alguém ali para te ensinar, para te dar feedback, vai te ajudar muito. Né? Hoje a gente tem uma equipe de tutores, onde é um tutor para cada 15 alunos, mais ou menos. Dá para fazer um atendimento bem individualizado. Tá? E a gente, ao longo da nossa formação, você vai fazer mais de 30 projetos. Então, só dando uma ideia, o projeto da semana 1 é você fazer aquela página inicial da Globo.com, por exemplo. Sabe quando você entra na Globo.com? Aquela página inicial ali, aquele design, aquele layout, você vai fazer aquilo ali. O projeto da semana 2 é você fazer tipo a página do Instagram. Não o Instagram totalmente funcional ainda, mas o layout ali do Instagram com alguns comportamentos. E por aí vai, tá? Você tem projetos o tempo todo, são projetos complexos, muito parecidos com projetos que você vai fazer nas empresas, tá? E você vai passar por mais de 30 projetos. Você vai chegar no final do curso e você vai mostrar para a empresa, olha esses 30 projetos aqui que eu já fiz. Né? E aí ela vai confiar que você tem aquela experiência. Passando um pouquinho aqui sobre as tecnologias que vocês vão aprender. A gente começa com front-end com interfaces estáticas, então lembrando de novo, front-end, tudo aquilo que o usuário vê.
E aí você vai usar tecnologias como HTML e CSS, é o que vai dar ali a forma para o site, tá? E depois a gente vai para a parte de front-end com interfaces dinâmicas. A gente já vai usar ali o JavaScript para dar alguns comportamentos no site. Clica, acontece alguma coisa, né, as coisas se mexem, alguns comportamentos. Depois a gente vai para Single Page Applications, que são aplicações front-end muito completas, tá? São assim, parecido com o que você vê, por exemplo, quando você abre ali a Netflix, tá? Então aí a gente vai introduzir o React, tá? Que é uma tecnologia assim muito usada, tá? Muitas vagas pedem React, e o Webpack. E aí depois a gente vai para o back-end, lembra? Aquilo que eu falei que rola por trás dos panos? Para isso a gente vai aprender lá a API REST, a gente vai aprender Node, vai aprender Express, e depois a gente vai para um banco de dados, né? Onde a gente vai modelar as informações que vão ser consumidas ali, que vão ser entregues para o site. E aí a gente vai trabalhar tanto os bancos de dados relacionais quanto os não relacionais. Muitos cursos só ensinam não relacional, alguns só ensinam relacional. A gente ensina os dois justamente para você entender a partir do problema que a empresa tem, qual banco de dados você tem que usar. E aí são tecnologias como SQL, Postgres, o MongoDB, o Redis e por aí vai. E aí depois a gente vai para uma parte que é uma outra linguagem de programação, que é o TypeScript, que é um outro paradigma de programação, que é o paradigma orientado a objetos. Tá? No JavaScript a gente aprende o procedural e agora você vai para o orientado a objetos. Né? Tem muitas vagas que usam orientado a objetos, muitas vagas que usam procedural. Com esses dois você vai poder cobrir quase todas as vagas aí. Tá? E aí para isso a gente vai usar o TypeScript, a gente vai ensinar orientação a objetos. E aí depois a gente vai para uma parte de arquitetura de software. Né? E aí a arquitetura é o que vai fazer você conseguir crescer rápido na empresa. A arquitetura é como que você modela um software. Né? Então a gente vai trazer conceitos como Layered Architecture, MVC, ORM, por aí vai. E aí depois a gente vai falar de deploy e infraestrutura, que é como que você coloca um site no ar, em produção, para outras pessoas consumirem. Né? E dado que você está trabalhando em time, como que as pessoas colocam essa aplicação no ar. Então a gente vai usar aqui tecnologias como Docker, a gente vai apresentar alguns servidores para vocês, né? Fazer uma introdução também ao AWS, lá da Amazon, que é uma cloud que muitas empresas usam. E por fim, a gente vai treinar vocês em aplicações em nível de produção. O que é isso? Uma coisa é você fazer um projetinho no seu computador que só você usa. Outra coisa é você fazer um projeto que vários desenvolvedores estão escrevendo ali, e aí você tem que se achar no meio do código de um monte de gente, e que vários usuários usam e que você tem que estar preocupado com segurança para não ter um ataque hacker, você tem que estar preocupado com a escalabilidade. Será que esse jeito que eu desenvolvi meu código vai ficar lerdo para o usuário final consumir? Né? Então, esses aqui já são projetos muito parecidos com o que vocês vão encontrar lá na empresa, lá no mercado de trabalho. Então a gente também vai se aprofundar nisso aqui. Além desses módulos, a gente tem uma parte que a gente chama de fundamentos da computação, que é muito, às vezes, até do que a faculdade ensina, tá? Aqui a gente vai explicar para vocês um pouco sobre computadores, sistemas operacionais, internet, rede, como que essas coisas funcionam. Vocês vão aprender a usar o Linux, a gente vai ajudar vocês a configurar o Linux, que às vezes é um entrave ali, né, para você começar, porque os devs em geral usam Linux. A gente vai trazer a parte de algoritmos e lógica de programação, você vai testar vários exercícios de algoritmos e lógica de programação. Qualidade de código e boas práticas, que é o Clean Code. Então, como você escreve um código que outros desenvolvedores vão gostar de ver, né? Versionamento e colaboração, como que você escreve esses códigos trabalhando em equipe, né? E você pode mexer no código de outra pessoa sem estragar lá o sistema. Testes automatizados, tá? E estruturas de dados, tá? Então, são todas essas coisas aí a gente vai passar ao longo da formação. Soft Skills. Michel, como é que funciona a formação de vocês de Soft Skills? Para essa formação, a gente foi consultar as empresas parceiras e perguntou, olha, o que você quer ver num software engineer para ele crescer rápido na empresa? E aí a gente entendeu que tem alguns níveis assim de competências comportamentais. Primeiro, o que a empresa quer é que você seja uma pessoa comprometida, tá? Uma pessoa que queira entregar bem suas tarefas, que você tenha responsabilidade. Então a gente vai treinar isso em vocês. Tá? E depois, que você seja uma pessoa comprometida, mas que entrega as tarefas. Né? Você tem que, a empresa vai te lá falar assim, olha, semana que vem eu quero isso aqui pronto. Você tem que conseguir entregar. Para você conseguir entregar, você vai ter que ter um bom gerenciamento do seu tempo
e você vai ter que ter um bom gerenciamento das suas emoções. Muitas vezes são as nossas emoções que nos atrapalham. E a gente vai falar sobre isso também, sobre a parte de inteligência emocional. Na nossa formação, existem psicólogas também, que se vocês quiserem, vocês podem fazer atendimentos individualizados, com total privacidade com as psicólogas também. E a gente trabalha todo esse aspecto humano. Tá? Depois é uma parte de desenvolver autonomia, porque você tem que conseguir entregar os projetos, mas sem depender muito dos desenvolvedores sêniores. Então você vai ter que aprender a fazer boas perguntas, a ter uma boa capacidade analítica para resolver problemas, a aprender, a ser autodidata. Né? Então como que desenvolve resiliência e autonomia para você conseguir sozinho resolver os problemas. E aí depois você tem que ter uma certa diligência e responsabilidade e se comunicar bem com o seu time. Então você está trazendo para o time os problemas que estão acontecendo, você está se reportando bem, então tudo isso a gente vai treinar aqui. E por fim, trabalhar bem em equipe. Né? Dar e receber feedback, não entrar em conflitos, quando tiver um conflito saber resolver esses conflitos de uma forma harmoniosa. Então tudo isso é parte da nossa formação de soft skills, que basicamente a nossa metodologia a gente traz algumas vivências, algumas dinâmicas junto com os projetos, a gente dá feedbacks, né, e dá aulas para vocês absorverem esses temas das competências comportamentais, que são muito importantes, eu acho que é até mais importante do que as competências técnicas, tá? Porque são as soft skills que vão fazer vocês, de fato, aprenderem e conseguirem pôr em prática as competências técnicas. E por fim, tem a nossa formação em carreira. Na nossa formação em carreira, a gente vai fazer um treinamento para processos seletivos, tá? A gente vai ter mentorias de carreiras individualizadas, então você vai sentar ali com o mentor de carreira, vai trazer os seus dilemas e essa pessoa vai te ajudar. Essa pessoa vai te ajudar também no processo seletivo, tá? E você vai ter talks com as nossas empresas parceiras, que são as empresas vão até os nossos alunos, e aí você pode fazer qualquer pergunta para a empresa, você pode falar, poxa, o que você espera de um dev? Me conta como é que foi sua carreira, às vezes vão devs seniors lá, às vezes vão devs juniors, qual a dica que você daria, enfim. Então você vai poder fazer qualquer pergunta para você entender mais desse mundo, você entender mais dessa área, para você entender que caminho que você quer seguir. Então, por exemplo, nessa nossa última turma agora, foram empresas como Itaú, Ambev, Creditas, Log, OLX, enfim, um monte de empresa legal lá conversar com os nossos alunos e tirar as dúvidas deles sobre a carreira de fato. Como que é um processo seletivo em geral para pessoas desenvolvedoras, né? Primeiro tem uma análise de currículo e perfil, então a gente vai te ensinar a fazer um bom currículo, a fazer um bom LinkedIn, um LinkedIn de forma que os recrutadores venham até vocês e não vocês vão até os recrutadores, tá? A gente vai te ensinar o que você coloca nesses lugares para não ser ignorados ali nas propostas. Sabe quando você manda o currículo e você é ignorado? Enfim, então a gente vai te ensinar a não ser ignorado. E aí depois tem a parte da etapa técnica, entrevistas técnicas, como que você faz um portfólio, como que você vai ter um GitHub que brilha os olhos dos tech managers ali, das pessoas que vão te contratar, como que você faz uma entrevista de whiteboarding, que é você resolver um algoritmo na frente do recrutador ali, né, oralmente. Então tudo isso a gente vai te ajudar e vai te treinar e vai simular junto com vocês. Depois tem a etapa comportamental, que são as entrevistas comportamentais, a gente vai fazer simulações de entrevistas, dar dicas de dinâmicas de grupo e por aí vai. E etapa cultural, como que você encontra uma vaga que tem um fit cultural com você, como que você faz uma entrevista com um gestor que vai querer entender se você tem um fit com a empresa, né? A gente dá algumas dicas para vocês nesse sentido. Então tudo isso a gente te ajuda para você conseguir um emprego no final. Acho que é importante dizer, né? Qual que é o envolvimento das empresas parceiras? Isso é uma dúvida que muita gente tem e eu acho que é legal trazer aqui. Deixa eu só beber uma aguinha. Muita gente pergunta assim, Michel, eu sou obrigado a trabalhar nas empresas parceiras? Não. Você não é obrigado a trabalhar nas empresas parceiras e nem as empresas parceiras são obrigadas a te contratar. Então assim, Michel, você está me prometendo empregabilidade? Não, eu não estou te prometendo empregabilidade. Eu estou te prometendo que você não vai nos pagar se você não tiver empregado, tá? Mas eu não posso garantir que você vai ter uma empregabilidade, porque isso não depende só da gente, né? Depende também da sua dedicação, depende dos seus estudos, né? Do quanto que você está afim e vai se dedicar no curso, tá? Então, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém ou contratar ninguém, mas as empresas parceiras, elas desenvolveram a ementa junto com a gente, então a gente sabe o que elas querem. As empresas parceiras participam durante
durante a formação com essas talks, né? Até às vezes com projetos especiais que vocês vão fazer que são customizados para as empresas parceiras. E no final elas estão muito interessadas, porque elas sabem do potencial dos nossos alunos, a contratarem vocês. Então elas abrem processos seletivos exclusivos para vocês, tá? Então quase todas essas aqui abriram agora para a última turma processos seletivos exclusivos. Então esse é um pouco do papel. Elas confiam na nossa formação e querem chegar em vocês antes que o mercado, tá? E elas competem entre si por vocês também, isso é legal. Carga horária, né? Muita gente deve estar assim, pô, Michel, muito legal esse curso, mas quanto tempo eu vou precisar? E eu vou ser sincero com vocês, a nossa formação é intensiva e ela demanda bastante tempo, tá? Então eu vou explicar bem direitinho para todo mundo entender aqui. A nossa formação ela é dividida em duas partes. Tem uma parte que a gente chama de parte síncrona, tá? Que são as aulas online ao vivo. Essas aulas elas ocorrem de segunda a sexta-feira, tá? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 17 até as 20h30. E a gente cobra 90% de presença nessas aulas. Quem não tem 90% de presença não se forma na Driven, tá? Então, você tem que estar de 5 às 8h30, de segunda a sexta, 90% das aulas ali online, ao vivo, com a webcam ligada, participando, porque isso faz parte da nossa metodologia, tá? Você participar das aulas, você estar com seus colegas, você fazer os projetos. Além desse horário, a gente ainda pede 15 horas semanais extras, então além do horário, 15 horas semanais extras que você pode fazer quando você quiser. É a parte que a gente chama de assíncrona. Você que escolhe quando que você vai usar essas 15 horas, tá? Mas essas são as 15 horas para você fazer o projeto. Lembra que eu falei que você tem que entregar um projeto? Então você vai precisar dessas 15 horas para entregar os projetos. Se você não estiver entregando os projetos, você vai acabar ficando para trás na formação e não vai conseguir se formar na Driven, tá? Então é bem importante que você tenha essas 15 horas extras e também não adianta assim, Michel, vou fazer as 15 horas no sábado. Não dá, tá? Você precisa de um espaçamento, tá? Você precisa ter essas 15 horas de uma forma um pouco mais espaçada, tá? Início das aulas 11 de outubro para a nossa próxima turma. Tempo de formação 9 meses. É uma carga horária de mais ou menos 1.200 horas, tá? É bastante conteúdo, é bastante coisa. E nessas horas assíncronas, né, essas 15 horas extras, a gente também vai controlar se vocês estão usando. Porque enquanto vocês estão programando lá nos projetos, a gente consegue saber quantas horas vocês programaram. E claro que a gente não vai ser caxias, assim, principalmente se você estiver entregando bem o projeto, mas se você não estiver entregando, a gente pode configurar que você não está com disponibilidade de tempo para fazer o curso e pode acabar achando melhor te desligar do curso, tá? Então, é bem importante que você tenha essa disponibilidade de tempo para fazer o nosso curso. Muita gente deve estar pensando assim, Michel, mas eu trabalho, eu tenho faculdade e tal. E aí vocês não têm como flexibilizar? Infelizmente, por enquanto não, tá? A gente está trabalhando em outras turmas, a gente está pensando em abrir outros tipos de turma que tem uma flexibilidade maior, mas por enquanto a nossa formação é dessa forma. E aí eu acho que é uma questão de prioridade, né? Uma dica que eu sempre dou, por exemplo, para quem está na faculdade. Você está sentindo que você está aprendendo tudo isso que a gente está falando que você vai aprender no nosso curso lá na faculdade? Será que você tem necessidade, por exemplo, de se formar rápido? Ou você poderia, por exemplo, pegar poucas matérias de manhã ali, se dedicar bastante a Driven e depois você decide? Porque vai que depois da Driven você consegue um emprego. E aí? Será que você vai ganhando, sei lá, R$ 5.500? Será que você vai continuar querendo dedicar muito tempo para a faculdade? Ou você pode fazer essa faculdade de uma forma um pouco mais espaçada? Então a minha dica é, adiem essa decisão. Né? Às vezes vocês não precisam tomar essa decisão agora. Sei lá, começa a Driven, vê como é que pega menos matéria na faculdade, aí se você não gostar, depois você volta para a faculdade, enfim. Então acho que dá para adiar essa decisão. E é uma dica que eu dou é pensar um pouco na sua prioridade, assim, o que você quer agora de fato, tá? Se você quer aproveitar essa oportunidade agora, se você quer aproveitá-la um pouco mais para frente, o quanto que a faculdade está te agregando valor, né? Trabalho é um pouco mais complicado, né? Muita gente tem a necessidade financeira ali e não dá para sair do trabalho. Mas tem muitos alunos também que pedem ajuda da família, né? Enquanto está fazendo a Driven, saem do trabalho, fazem a Driven e depois, né? Com o emprego, conseguem recuperar
o que foi emprestado ali pela família, o que você, enfim, consumiu do seu caixa naquele tempo. Então, recapitulando, né, de novo sobre a nossa formação, né, em 9 meses a gente vai te fazer sair do absolutamente zero, te preparar para entrar e crescer rápido na carreira de software engineer, e o melhor, você só paga quando isso acontecer. Então vamos falar sobre esse modelo de pagamento que eu imagino que é uma das grandes dúvidas de vocês, né? Como é que é o pagamento da Driven? Eu quero relembrar, né, um pouco dos dados, dos resultados que a gente teve. Então, 100% dos nossos alunos foram contratados em até 60 dias após a formatura, num salário médio de R$ 5.300, e a nota de satisfação deles para a Driven foi de 9,8, ok? E aí a pergunta é, tipo, quanto que vale isso? Né? Quanto que vale você ter esses resultados? Então, recapitulando tudo que eu falei para vocês, né? Você vai aprender front-end profundamente, aprender back-end profundamente. Você vai ter um treinamento em resolução de algoritmos, treinamento em soft skills, treinamento para processos seletivos, acesso por 5 anos ao conteúdo do nosso curso e a gente te acompanhando durante toda a sua carreira para você conseguir as melhores vagas. Porque isso também, a gente precisa que você seja empregado, né? Para a gente também ganhar. Então, a gente está totalmente comprometido e juntos no seu sucesso. Simulação de trabalho em equipe com metodologias ágeis, para você já ter história para contar para a empresa. Construção de portfólio com mais de 30 projetos reais que você vai poder mostrar ali para a empresa. Monitores para tirar todas as suas dúvidas e te acelerar. Mentores de carreira para tirar suas dúvidas de carreira e para te ajudar nos processos seletivos. Conexão com empresas parceiras, né? Então, empresas que você ia ficar mandando currículo lá pelo LinkedIn para elas, elas nunca iam te responder, mas como os alunos são da Driven, elas vão olhar com carinho. Palestras com os profissionais do mercado, feedback semanal do seu código. Então a gente não só dá uma nota para o seu projeto, mas a gente também faz comentários no seu código de como que ele poderia ser melhor escrito. Tá? Você poder ver como devs seniors projetam seus códigos. Então você vai ter live codings, onde os devs ali, mais seniors, você vai ver como que ele fez o projeto que você fez na semana passada. Você vai poder ver como isso aconteceu. E melhor ainda, né, uma rede de alunos, né, um monte de dev-driven aí, para o resto da vida que você vai poder contar, você vai poder trocar, eles vão querer te contratar no futuro, enfim, é uma rede de pessoas muito boas se ajudando. Então, quanto que isso vale? Né? Isso que eu queria que vocês refletissem primeiro, né, antes de eu falar aqui do preço. Né? E aí eu quero que vocês entendam que educação não é custo, né? Educação é investimento. É um investimento que a gente faz para ter uma oportunidade e depois a gente consegue recuperar esse investimento. Então eu fiz uma projeção aqui, até conservadora, tá? Porque tem alunos nossos que já no primeiro emprego já estão ganhando mais do que esses 5 mil aqui. Tem alunos que eu sei que já vão chegar nesse 10 aqui em 2 anos e não em 4 anos, tá? Então, fazendo uma estimativa rápida aqui e conservadora, vamos dizer que no ano 1 você está ganhando 5 mil reais por mês, depois no ano 2 6 mil, depois 8, depois 10, depois 13. No total aqui você vai ter ganhado 500 mil reais. Né? E isso, de novo, é uma projeção conservadora. Tá? Então, imagina que você ganhou 500 mil reais. Quanto que vale você investir para ter essa oportunidade? Não só essa oportunidade financeira, mas a oportunidade de estar numa área que cresce, numa área que tem oportunidade, numa área aberta à diversidade, uma área onde você pode se sentir livre, onde você pode trabalhar numa cultura organizacional que combina com você, que você seja feliz, né? A gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando, né? 8 horas, né, do nosso dia de 24 horas, né? Então, quanto que isso não vale, né? Você está feliz, está numa carreira que você gosta, está sendo bem sucedido. Então tudo isso é muito importante, é um investimento. Né? Cabe a você decidir se você quer fazer esse investimento ou não. Por que as pessoas pagam fortuna para entrar em Harvard, por exemplo? Porque elas acham que é um investimento que vale a pena ser feito. Né? Entrar em Harvard é caro, né? Você precisa pegar uma dívida estratosférica para você entrar lá. E sim, né, eu tenho que ser sincero com vocês, tudo que é de qualidade é caro. Então se for assim, Michel, vi um cursinho aqui bem mais barato que o de vocês. Será que ele tem qualidade? Será que ele promete os mesmos resultados que a gente está te prometendo aqui? Né? Será que realmente os profissionais que estão trabalhando lá estão sendo bem remunerados? Será que são profissionais bons? Então reflita sobre isso. Assim, as melhores formações têm profissionais melhores. Esses profissionais melhores custam mais. Né? Para a gente estar ali fazendo acompanhamento individualizado com você, isso é caro para a gente. Né? Então, tudo que é de qualidade é mais caro. Mas
a gente não queria, né, cobrar um preço caro para pessoas que ainda não estão no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente desenvolveu esse modelo, que é um modelo acessível, que é o Income Share Agreement, e é um modelo muito comum nos Estados Unidos, tá? A gente não está inventando nada de novo aqui. É um modelo comum, é que no Brasil isso é mais recente, isso está começando agora, mas a gente não quer que você, como a nossa formação ela tem um custo, ela tem um preço e ela é cara, a gente não quer que você pague isso a priori. Né? A gente prefere que você primeiro tenha o dinheiro, quando você vai lá, começa a trabalhar, você tem o dinheiro para depois pagar a gente. E a gente gosta desse modelo, porque é um modelo ganha-ganha. Isso força a gente a te ensinar de verdade. Tá? Não é que nem cursinho de inglês, você paga ali, se você está aprendendo inglês ou não, não importa, né, para eles, porque você já está pagando. Né? A gente aqui, a gente só ganha de fato se você ganha também. Então como é que funciona esse modelo? Enquanto você faz o curso, você não vai pagar nada pra gente, tá? R$0. Então, ao longo desses 9 meses, você não paga nada pra gente. Depois, quando você se forma, nos meses em que você estiver ganhando mais do que R$3.000, que é a renda mínima, aí sim você começa a pagar pra gente. Michel, me formei e estou ganhando R$2.500. Nesse mês que você está ganhando R$2.500, você não paga nada pra gente, porque não está acima desse 3.000, tá bom? Então você só vai começar a pagar pra gente quando estiver acima do 3.000. E aí quanto, Michel? Quanto que eu vou pagar do meu salário para vocês? Você vai pagar 18%, tá? Então lá do 3.000 ou mais que você estiver ganhando, você vai pegar 18% e você vai pagar para a Driven esse valor. Michel, consegui um emprego, tô lá pagando a Driven e tal, e aí perdi o emprego. Né? Tomara que isso não aconteça, acho difícil acontecer, mas se acontecer, perdi o emprego, tive que sair do meu emprego, qualquer coisa, problema familiar, e aí eu tenho que continuar pagando? Não, você também, aí você volta a não pagar nada naquele mês, porque você está ganhando menos do 3.000, então você volta a não pagar nada naquele mês. Michel, como que vocês vão saber minha renda? A gente tem um parceiro, que é a Provi, que ela é um parceiro que faz esse modelo do ISA e nos ajuda com crédito, né, para que vocês consigam entrar nesse modelo. E vocês vão ter que todo mês declarar a renda de vocês lá para a Provi. A Provi que vai fazer essa checagem, tá, da renda de vocês. Então vocês vão ter que todo mês declarar a renda de vocês. A Provi tem um jeito também de investigar, né, se tiverem pessoas burlando. E vocês também vão ter que apresentar todo fim de ano a declaração do imposto de renda de vocês. E aí, nos meses que for acima de 3.000, você vai pegar 18% dos 3.000 e vai pagar para a Driven, tá? Nos meses que é abaixo de 3.000, você não paga nada. Tá bom, Michel, mas eu vou pagar até quando? Vou ficar pagando para sempre na minha vida? Todos os salários que eu tiver, eu vou pagar 18%? Não. Você vai pagar até completar uma cota de R$28.000, que é a contribuição máxima que você pode fazer para a Driven, tá? Então você vai lá pagando, né, todos os meses, se tiver acima de 3.000, você vai pagando 18%, 18%, 18%, até completar 28.000, ou se passarem 5 anos da sua formatura. Então vamos dizer que você se forma na Driven, passam 5 anos e você só contribuiu 10.000, tá? Você não contribuiu lá o 28, você contribuiu 10.000. O que acontece? Nesse caso, você só vai ter dado 10.000 para Driven mesmo. Depois de 5 anos, o nosso contrato acaba, você não tem nenhuma dívida com a gente não vai te cobrar o que falta para o 28.000, tá? A gente acredita que isso não vai acontecer, tá? A gente acredita que vocês vão conseguir bons empregos, bons salários e vocês vão contribuir com esse 28.000. Mas se porventura acabar não acontecendo, tem esse prazo aqui máximo de 5 anos. E aí a gente dá uma coisa legal também, que é 30 dias para você fazer o nosso curso e poder desistir sem custo. Então vamos dizer que você se matriculou na Driven e aí desistiu. Você fez lá 30 dias, não gostou tanto, desistiu. Se em 30 dias você desistir, a gente rasga o contrato, você não deve nada pra gente, tá? Então você tem 30 dias para testar, ok? E aí imagino que vocês tenham algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas que sempre aparecem assim. Michel, esse 3.000 aqui vale para que tipos de renda? CLT, PJ e tal? Vale para todas as rendas, tá? Tanto carteira assinada, quanto se você tiver um PJ, porque é muito comum nessa área os software engineers trabalharem com PJs, né? Com empresas ali, prestadores de serviço. Então vale para PJ, vale também se você tiver uma empresa e estiver tirando dividendo. Então a tua renda serve para qualquer modalidade aí. Outra dúvida que aparece muito é, Michel, e se eu desistir no meio do curso depois dos 30 dias? Bem, se você desistir depois dos 30 dias, a gente te cobra o valor total lá dos 28.000, tá?
só que proporcional aos dias que você cursou. Então, por exemplo, se você tiver cursado metade dos 9 meses, a gente vai te cobrar 14 mil reais, que é metade desse valor do 28 mil reais, tá? E por aí vai, a gente vai fazer um proporcional e vai te cobrar isso, mas você vai poder pagar em 12 vezes, tá? A gente vai flexibilizar na forma de pagamento, porque a gente sabe que isso de uma vez é pesado. Por que a gente faz isso? A gente faz isso justamente para vocês não desistirem, tá? A nossa ideia é que vocês, se for para desistir, desiste ali nos 30 primeiros dias. Depois disso, é para vocês não desistirem, para isso dar um gás para vocês continuarem o curso, porque é intenso, é difícil, tá? E a gente não quer que vocês desistam. E também porque a gente tem um custo, né? E a gente precisa recuperar o nosso custo formando vocês. Se vocês desistem e não conseguem um emprego, a gente só pagou pela formação de vocês e não recebeu nada de volta. Então a gente faz também por isso. E também porque quando você está matriculado na Driven, você está tirando a vaga de outra pessoa, né? Então a gente quer que você tenha certeza, pelo menos depois dos 30 dias, que você de fato quer estar ali, ok? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Tem uma dúvida que aparece muito também, que é sobre repetir, se tem como repetir a Driven. E tem sim, tá? Isso tudo é muito conversado, mas a nossa ideia é o seguinte, como as semanas são muito acumulativas, se você está numa fase do curso ali que você ficou algum gap de conhecimento, talvez porque você teve um problema pessoal, por exemplo, mas você não está conseguindo absorver, e aí você continuar participando da formação, isso vai virar uma bola de neve. Nesses casos, a gente recomenda que você refaça a formação. Então a gente meio que volta você um pouquinho na nossa formação para você começar a acompanhar com outra turma e aí você de fato chegar preparado no mercado sem muitos gaps, tá? Então isso pode acontecer de você repetir, só que se você repetir, o que acontece é que você pode demorar mais de 9 meses para se formar, mas isso não aumenta o custo, tá? Isso não aumenta esse modelo aqui, 28 mil, você continua, enquanto você está fazendo o curso, mesmo que demore 18 meses, você continua não pagando nada pra gente, você só vai pagar depois que você se forma e não muda esse valor aqui mesmo se você repetir, tá certo? Legal, então passando aqui para os finalmente, a gente está quase terminando aqui esse videozinho, te explicando quase tudo aí que você precisa saber sobre a Driven. Uma pergunta que me fazem muito é quem que a gente está procurando, né, para entrar na Driven. Por quê? Porque como a gente faz esse investimento nas pessoas, a gente não deixa qualquer pessoa entrar na Driven, se matricular na Driven. Existe um processo seletivo, tá? Então existe um processo seletivo, porque as vagas são limitadas, para a gente conseguir dar atenção para todas as pessoas, e também porque a gente não vai colocar nossa mão no fogo para qualquer pessoa, né? A gente, de fato, quer colocar na Driven só pessoas que estão com muita vontade. E quem são as pessoas que a gente procura e que a gente seleciona para entrarem na Driven? São pessoas que a gente chama de pessoas driven. O que é uma pessoa driven? Uma pessoa driven é uma pessoa que está obstinada para alcançar um propósito, né? Para alcançar alguma coisa, para crescer, para se desenvolver. É uma pessoa que está com vontade. Então, se você é essa pessoa que está com vontade, se você tem um interesse na área de tecnologia, um interesse real em seguir essa carreira, e se você tem a disponibilidade de tempo para fazer a nossa formação, e você tem um potencial de crescimento, né, um potencial de alguém que vai conseguir passar pela nossa formação intensiva, se dedicar e no final apresentar bons projetos ali para as empresas e crescer nessa área. Então, se você é essa pessoa, é você que a gente está procurando, tá bom? E como é que é o nosso processo seletivo? A gente tem mais ou menos, em geral, 60 candidatos por vaga, tá? É o que tem sido nas últimas turmas e eu imagino que é o que vai acontecer aqui também. E a gente deve abrir para essa turma em torno de 100 vagas, só para vocês terem uma ideia. Como que é o processo? Primeiro, existe um formulário de inscrição, tá? Que a gente vai fazer algumas perguntas para entender mais sobre sua motivação, sobre sua disponibilidade de tempo, seu interesse, o que você já sabe de programação, enfim, a gente vai querer saber algumas coisas. Lembrando que não precisa saber programação para entrar na Driven, tá? É mais para a gente ter uma ideia do que vocês já sabem ou não sabem. E aí você vai preencher esse formulário de inscrição. Todo mundo que preencher esse formulário de inscrição vai para a fase 2, que a gente chama que é a fase do desafio de programação. Nessa fase 2, você vai ter que fazer um teste de programação que mistura um pouquinho de raciocínio lógico. Então não é um teste só de programação, é um teste de programação com raciocínio lógico. Mas, Michel, você disse que eu não precisava saber nada de programação, como é que eu vou fazer um teste de programação? Por isso que a gente também dá um mini curso. Então, junto com esse teste de programação, você vai receber grátis
um mini curso de JavaScript, isso já é bem legal, porque você já vai aprender a dar os primeiros passos na sua carreira. E tudo que é dado nesse mini curso é o que vai ser cobrado nesse desafio. A gente não vai cobrar nada no desafio que não foi dado no mini curso. Então aqui a gente quer testar exatamente o quanto que você consegue pegar lá um mini curso, aprender com as nossas aulas, tá? E fazer depois o teste de programação com o que você aprendeu no mini curso e ir bem nesse teste. Aí sim é uma etapa eliminatória. A gente vai combinar as respostas do seu formulário com a sua nota no desafio de programação. Isso aí vai gerar uma pontuação. E, em geral, de todo mundo que fizer tanto o formulário quanto o desafio de programação, a gente vai selecionar em torno de 25% das pessoas para a próxima fase. Tá? Então, é uma etapa meio classificatória, assim, eliminatória. Tá? A gente vai ranquear as pessoas e vai pegar ali os 25% primeiros. Tá? Para se inscrever é até o dia 10 de setembro e para fazer o desafio de programação é até o dia 14 de setembro. Então, fiquem ligados nessas datas aí. Depois, quem passar dessa fase vai para uma etapa comportamental, que é uma entrevista online. A gente vai querer entender um pouco da sua trajetória, um pouco mais sobre a sua disponibilidade de tempo e seu interesse em fazer o nosso curso. É uma conversa ali de uns 40 minutinhos, tá? E aí, depois dessa etapa comportamental, a gente vai para a fase de matrícula, que é de fato assinar o contrato. Até agora, você participar do nosso processo não quer dizer que você se matriculou na Driven, que está obrigado a pagar nada pra gente. Você só vai se matricular na Driven no final, quando você for assinar os contratos, tá? E aí, entre essas fases, existe uma fase de análise de crédito, que é a Provi lá, que é a nossa parceira de crédito, vai mandar um formulário para vocês preencherem, para saber se vocês têm dívida, como é que é a educação financeira de vocês, etc. Aí uma pergunta que vem muito é assim, Michel, eu tenho dívida, quer dizer que eu não posso entrar na Driven? Não. A gente não quer dizer que porque você tem dívida, você não pode entrar na Driven, tá? A gente sabe, né, que vocês ainda não têm uma renda e que dívidas acontecem, né? A gente vai olhar muito para a parte financeira de vocês, mas a gente também vai olhar para o potencial. Então, se vocês tiverem um potencial legal, apesar de terem dívidas, a gente sim vai colocar vocês dentro da Driven. Então, não é um empecilho, tá, ter dívidas para entrar na Driven, tá? Mas tem essa fase da análise de crédito, e aí depois é de fato a assinatura das matrículas para a gente começar no dia 11 de outubro, tá bom? Como que faz então para se inscrever, Michel? Embaixo desse vídeo, em algum lugar, se tiver no YouTube, vai estar lá na descrição. Se tiver numa página, deve ter algum botão aí embaixo dessa página para você clicar. Se tiver num grupo de WhatsApp, vai ter algum link aí embaixo também para você clicar. Você vai entrar numa página que você vai apertar lá em Quero me inscrever, você vai preencher esse formulário. Se você já tiver preenchido o formulário, se você for uma pessoa que está vendo esse vídeo e já é inscrita na Driven, esse link vai te redirecionar direto para o mini curso. Lembrando que o mini curso você tem que fazer até o dia 14 de setembro, você tem que fazer lá o desafio prático e o mini curso. Beleza, pessoal? Então acho que falei tudo aqui que eu tinha para comentar com vocês hoje. Voltando aqui. Falei pra caramba. Mas acho que eu dei o meu recado. Acho que aqui tem quase todas as informações que vocês precisam para tomarem a decisão se vocês querem entrar na Driven ou não. Se vocês tiverem outras dúvidas, na nossa página da Driven vai ter um lugar ali que você clica em dúvidas, ali no menu superior, vai ter ali dúvidas. Isso vai levar para uma seção de perguntas frequentes. Nessa seção de perguntas frequentes tem um monte de perguntas lá, dúvidas que vocês podem tirar, tá, com a gente. E se mesmo assim vocês tiverem dúvida, quando vocês se inscreverem, vocês vão entrar num grupo nosso do WhatsApp. E aí nesse grupo de WhatsApp vocês podem procurar os admins ali e fazer pergunta no privado por WhatsApp, que a gente também vai responder, tá? Então não precisa ter medo de fazer pergunta pra gente, de tirar dúvidas sobre a Driven, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente quer ser o máximo transparentes possível e a gente espera que essa oportunidade seja boa para vocês, né? Que a gente consiga transformar a vida de vocês, assim como a gente transformou a vida de vários alunos nossos que enfim, falam. Vocês podem até ver lá na página também alguns depoimentos deles, mas é muito legal ver o quanto que a gente realmente conseguiu dar uma oportunidade diferente para a vida deles e de fato transformar a vida deles para bem melhor. Assim, hoje todos os nossos alunos estão super satisfeitos, com uma super projeção de carreira e eu espero que vocês sejam os próximos. Então por isso que eu gravei esse videozinho aqui para deixar tudo mais claro. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado aí por essa 1 hora aí me ouvindo e se inscrevam aqui embaixo. Valeu e vejo vocês na Driven e espero que vocês virem devs Driven.
beleza? Tchau, tchau, um abraço.